Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estava estudando aqui agora e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Muitas pessoas têm dúvida sobre a diferença que a gente tem entre uma microbiota saudável e uma microbiota doente. Então a gente tem que entender primeiro que essa microbiota que nós temos, ela é única. Então cada um tem uma concentração. Eu sei que é meio próximo essas concentrações de pessoa para pessoa, né? Porém, existem fases na nossa microbiota, existem fases da microbiota igual às fases que nós temos na nossa vida. Então, essa composição da microbiota, ela vai muito do ambiente que a gente está inserido, do que a gente consome e do que a gente vive. Então, se você veio de um parto normal ou se você veio de uma cesárea, já muda completamente já essa microbiota. Existem grandes estudos que estão associando toda essa trajetória do início lá da microbiota, do nascimento até a vida adulta. E existe já um desfecho já que muitos pesquisadores, muitos grupos que trabalham tentando associar essa composição da microbiota e o desfecho que ela pode ter na nossa vida com quem tem parto normal e quem nasce de cesárea tem já um desfecho já ligado com índices de depressão. Então, quem vem de cesárea tem tendência a ter mais quadros de depressão. Pode estar relacionado, sim, com a microbiota intestinal. Uma outra fase que a gente tem também, depois da fase do nosso nascimento, é também como que o aleitamento, como que a gente passa por essa fase. Se a gente mama no peito, tem contato com a pele, e com a pele a gente ganha mais micro-organismos também. Se você vem de uma fonte que é não natural, né, que é uma industrializada, que são as fórmulas, que eu não estou falando que é ruim, também é um outro padrão de microbiota. Depois a gente chega na fase de adolescência, ou também antes, também na fase da introdução alimentar até a adolescência, tudo que é ofertado para a gente influencia muito. Então, se é uma criança que tem muito acesso a fruta, muito acesso a alimentos naturais, é um padrão. Se é uma criança que o pai e a mãe deixou ela ser mais seletiva e nunca tentaram trabalhar isso daí para que ela consumisse mais alimentos naturais, para que ela tivesse mais acesso a alimentos mais saudáveis, é outra microbiota. Então o que a gente vê, né, eu sou pai também, eu tenho uma filha e a gente compartilha todo esse ambiente de criação com outros pais também. E a gente percebe muito que muitos pais acabam não ofertando tantos alimentos naturais para as crianças porque o industrial ele é mais palatável, né? Ele tem mais açúcar, ele é mais colorido, né? E também é mais fácil para a gente manipular e para a gente ofertar também, não estraga tanto tempo assim. Então o que esses pais, o que essas pessoas estão fazendo nesse momento? Está configurando a microbiota intestinal dessa criança para que lá no futuro ela pode ter um desfecho que não seja muito legal. A gente tem que entender também que na fase adulta a gente tem algumas outras variações também, que é o uso do álcool, atividade física, sono, a gente tem também padrão alimentar. Então, por exemplo, a gente vê um jovem universitário que mora em república ou ele mora sozinho. Então a alimentação dele às vezes não é tão saudável assim. Isso daí vai ter um impacto na microbiota lá na terceira idade. A gente tem uso de medicamento, a gente também, na nossa vida inteira, que eu não vou falar isso daqui só na terceira idade, mas na nossa vida inteira, o tanto que a gente usa de antibiótico influencia também. O antibiótico ele é uma droga que mata micro-organismo, né? Ele é feito para matar micro-organismo e ele não é seletivo. O seletivo que a gente fala é o seguinte: a gente tem alguns grupos de antibióticos que matam bactérias gram-negativas, gram-positiva, que é lá da microbiologia, porém ele acaba matando sim a microbiota intestinal. A gente tem um micro-organismo bastante importante na nossa microbiota intestinal, que não é o caso da gente falar também das espécies aqui, mas é uma que é gram-negativa, que é do grupo das bactérias patogênicas, mas ela é muito participativa dentro do muco intestinal.
que faz uma barreira protetora dentro do nosso intestino e ela é gram-negativa. Então, se você tem alguma infecção intestinal porque comeu em algum local que era contaminado e você passou mal, você está tomando um medicamento que vai matar ela e ela vai deixar de não existir, mas a população dela vai cair em números e vai ter uma consequência frente a isso, né? E quando a gente fala da microbiota sadia, microbiota saudável, tudo isso daí influencia. O uso do cigarro influencia também. O antibiótico também. Existem artigos que já começam a correlacionar essa microbiota com várias coisas que existem frente a tratamento. Por exemplo, quimioterapia para câncer e microbiota intestinal. Então, assim, e também uso de medicamento. Então, você já deve ter visto falar que tem pessoas que usam medicamento e passam mal. Esse medicamento não era para passar mal. Por exemplo, a pessoa toma um medicamento para dor de cabeça e parece que ela piora ou parece que causa algum desarranjo intestinal. Então, o que acontece? Tem microbiota que potencializa o medicamento, então esse medicamento funciona. Tem microbiota que o medicamento já é feito para ser transformado pela microbiota e o medicamento funciona, é ótimo. E tem versões de microbiota que ela transforma esse medicamento em alguma coisa que é um pouco tóxica para a gente. É aí que entra o passar mal. E tem outras versões que o medicamento ele é totalmente inativado, ou seja, ele não faz mal, mas ele é inativado pela microbiota intestinal, então ele não tem efeito. Então, às vezes, tem pessoas que tomam medicamento e falam assim, mas esse medicamento não funciona para mim. É por conta da microbiota também. Porque ela que está lá, ela que vai receber, ela está lá esperando, ela que vai receber o seu medicamento que você consome via oral. Então, ela às vezes, ela consegue trabalhar essa formulação e ela transforma esse medicamento. Outras coisas também que a gente tem que entender é que a microbiota intestinal ela consegue manipular a gente para muita coisa. Então, por exemplo, existem muitos pacientes dentro da clínica que falam assim, 7 horas da noite eu tenho uma vontade tremenda de consumir doce. Então, assim, a gente sabe que tem alguns fatores, algumas tendências que as pessoas utilizam, que é o hábito, né? Tem o hábito de comer um docinho após o jantar. Porém, existe também já estudos já correlacionando que a gente tem uma inervação que liga o nosso sistema nervoso com o nosso intestino. Então a comunicação maior é feita por uma inervação que chama nervo vago, né? E o que o micro-organismo faz? Ele consegue simular uma interação química com essa inervação. Então ela solta uma substância química ali para essa inervação e ele solta uma comunicação que vai para o nosso sistema nervoso. Ela fala assim, carboidrato. Ou seja, ela está pedindo açúcar, está pedindo para comer alguma coisa. Então o micro-organismo, quando ele quer consumir, ele pode manipular a gente para a gente consumir alguma coisa. Então, às vezes, não é sempre, a nossa microbiota ela consegue pedir comida via esse nervo vago que vai para o nosso sistema nervoso. Então, muitas vezes, nós somos induzidos a comer baseado na nossa microbiota intestinal. Uma coisa que a gente tem que entender é que assim, essa microbiota ela é muito transitória. Então, se você está fazendo o uso de medicamento, você vai ter um comportamento dela e vai reduzir ela e vai transformar ela em um padrão. Então, a gente tem que se atentar muito em focar em antibióticos somente quando é necessário. Não é qualquer dorzinha, não é qualquer febre que a gente tem que utilizar antibiótico. Outra coisa, alimentação saudável. Então, quanto mais alimentos naturais a gente conseguir utilizar, conseguir colocar na nossa dieta e ofertar para os nossos familiares também, a gente consegue manter uma microbiota mais saudável. Se a gente consome álcool, tentar reduzir o máximo, tentar consumir bebidas sem álcool. Já existem até vinhos sem álcool, eu sei que deve ter gosto de suco de uva, mas tem vinho sem álcool. E uma outra coisa também bastante interessante é que a gente faça uso de produtos que são pré-bióticos. São produtos de origem natural que eles auxiliam, ou seja, como que eles auxiliam? Eles são a comida dessa microbiota intestinal. Então você tem lá
alimentos verdes, né? Nós temos lá o alface, a gente tem as hortaliças, a gente tem a fruta, a gente tem produtos que por mais que pareça estranho, mas que eles venham da terra, por mais que a gente lave esse produto, higienize ele tudo, ainda vai sobrar um pouquinho de micro-organismo e a gente vai ingerir esse micro-organismo e vai conseguir mesclar e ter uma comunicação do ambiente natural com a gente. Uma outra coisa que a gente entende da microbiota intestinal e de ambiente é o seguinte: se você mora com uma família inteira que tem a microbiota intestinal ruim e você entrou nessa casa, por exemplo, mora 4 pessoas que têm uma microbiota bem doente e você vai morar com elas, você vai transformar a sua microbiota igual a deles, não é o contrário. Por quê? O padrão alimentar deles não é legal por conta dessa microbiota, é resultado. Outra coisa, se você compartilha o banheiro com essas pessoas, o banheiro é contaminado também de microbiota intestinal. Por mais que você limpe parede, tudo, a pia, tudo, feche o vaso, ainda tem uma pequena contaminação. Então, assim, a longo prazo você vai adquirir a microbiota próxima dessas pessoas, né? Não estou querendo alarmar para um medo, para um preconceito de microbiota nem nada, mas existem já artigos já que as pessoas que moram juntas, elas compartilham boa parte da microbiota intestinal. Uma coisa que a gente tem que entender é que se a gente focar em qualidade, a gente consegue sim melhorar a nossa microbiota intestinal. E uma coisa que é bastante fantástica do ser humano e que eu consigo perceber, o ser humano ele tem uma tendência muito grande a se adaptar. Então, eu já vi muitos pacientes que sofrem com microbiota intestinal, têm problemas com quadro de diarreia, mal-estar, má digestão. E o que eles fazem? Eles conseguem driblar esses sintomas, não que eles evitam os sintomas, mas eles conseguem organizar esse sintoma e viver com isso. Isso não é uma coisa boa. Muitas pessoas vivem com 4, 5 quadros de diarreia por dia. Então ela começa a se organizar. Então ela fala assim, eu acordo de manhã, eu vou no banheiro. Aí eu faço meu café, vou no banheiro. Aí eu vou no trabalho, entro, passa meia hora, eu vou no banheiro de novo. Aí eu vou almoçar, vou no banheiro. Chego na academia, vou no banheiro. Então assim, ela consegue se organizar para conseguir sobreviver frente a isso. Só que a gente tem que entender que o ser humano, por mais que ele se organize para conseguir viver com isso, é uma vida sofrida, né? Eu já presenciei pacientes que não conseguiam ir no banheiro por algum problema, o banheiro quebrado, ou aquele momento não conseguiu ir no banheiro, a pessoa ficou 6, 7 horas com cólica, passando mal e em silêncio. Então assim, a gente tem que focar o quê? Não em se adaptar, mas assim solucionar esse problema para que a gente não tenha esse mal-estar e também não tenha esses episódios ruins, né? A gente já sabe em muitos artigos científicos já que uma microbiota doente, ela pode sim estar correlacionada com câncer de colo retal. Então o câncer intestinal está sim correlacionado com microbiota doente, junto também com outras doenças. Atualmente a ciência, quando a gente entra nessa parte da microbiota intestinal, ela está focando muito em conseguir entender os padrões. Então o que ela faz? Ela pega lá um grande grupo de pacientes saudáveis, que comem bem, que não tem nenhum tipo de doença, que fazem exercício físico, que tem uma vida saudável, que usam muito pouco medicamento, né? que tem uma vida muito boa. O que eles fazem? Eles pegam as fezes dessas pessoas, rastreiam toda a microbiota intestinal daquilo ali e tentam encontrar o comum. Então esse comum é um controle positivo de qualidade. Depois eles começam a tentar encontrar outros padrões. Eles pegam lá N pessoas com tipo de doença X, pegam a amostra desses pacientes,
sequencia o inteiro e vejam os grupos que existem de microbiota intestinal. E dentro deles tenta encontrar o comum, né? O que tem em comum entre eles. Encontrando o em comum entre eles, eles começam a cruzar. Falou, ó, isso daqui é um padrão normal, isso daqui aparentemente é um padrão com depressão. Então já existem muitos trabalhos associando com câncer de colo retal, que é o primeiro. A gente já tem quadros já correlacionando. Não estou falando que a microbiota causou isso daí, mas essa microbiota ela pode apontar que ela pode estar participando disso daí, ou ela se transformou baseado na doença, tá? A gente tem depressão, ansiedade, a gente tem mal de Alzheimer, a gente já tem esclerose múltipla, síndrome do intestino irritável, que é clássica, que são todas as dentro do grupo das disbioses, síndrome do intestino irritável, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, disbiose clássica e outras também que a gente entende como meio que transitória, mais rapidinha, né? Ela acontece por alguns meses e ela acaba voltando, que é um quadro mais, não é crônico, né? E quando a gente fala dessa microbiota, o recado que eu queria passar para vocês hoje, falando sobre isso daqui, é que a gente tem que entender que quanto mais a gente colabora com a nossa microbiota intestinal, mais ela retorna para a gente os benefícios. Então a gente tem que focar muito na qualidade dos nossos alimentos, evitar bastante alimentos industrializados, o máximo que a gente pode. E existe um engano muito grande quando a gente fala de alimentação saudável, alimentação natural. As pessoas estão associando muito a alto custo com esse tipo de alimentação do que o industrial. Ainda no Brasil, a alimentação natural não é mais cara do que uma alimentação industrializada. Se você for avaliar um preço de uma alface, a gente tem que ver a diferença. Se você comprar o alface lavado, ele é X. Se você comprar o alface na horta ou na feira, ele é muito mais barato. Então você tem que aprender a fazer isso, né? Vencer um pouquinho a preguiça e lavar e tratar desse alimento para você consumir ele. Eu acho que isso daí é o grande entrave da alimentação natural, que são são produtos, né? Frutas e alimentos que estragam mais rápido, né? E ao contrário do que a gente pode deixar dentro da nossa geladeira e ele dura lá por semanas, né? E no Brasil a gente consegue sim se alimentar de forma saudável e por um preço acessível para quase todo mundo, tudo bem? Não precisa de você consumir pitaia, não precisa de você consumir kiwi amarelo ou frutas exóticas. Você pode sim, com banana, maçã, laranja, tangerina, ter uma qualidade alimentar muito grande, tá certo? Então esse é o meu recado hoje para vocês, para que você foque na sua microbiota intestinal, para que você entenda a diferença da microbiota intestinal natural, na microbiota saudável, contra uma microbiota doente. Então, o que eu tento falar aqui para vocês é sempre que o que a gente faz para a nossa microbiota natural e saudável é muito importante para que a gente tenha um desfecho muito bom e muito positivo a longo prazo na nossa vida. Um grande abraço, até mais.